Eu queria começar esse vídeo hoje te fazendo uma pergunta muito interessante que eu li em uma matéria essa semana. E a pergunta é o seguinte: o que veio primeiro? A necessidade do homem de ter um relacionamento com Deus ou o desejo de Deus de ter um relacionamento com o homem? O que você acha? Se você respondeu que o desejo de Deus de ter um relacionamento com o homem veio primeiro, você acertou. E você sabe por que nós temos esse desejo tão grande de nos relacionarmos com Deus? Em 1 João, capítulo 4, versículo 19, diz assim: nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Em 1 João, capítulo 4, versículo 10, diz assim: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Olá, a paz de Cristo. Seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre os 4 passos que devemos dar para termos um relacionamento com Deus. Mas eu queria te pedir um favor: se inscreva neste canal e deixe o seu like. O seu apoio é muito importante para nós. Se nós lermos os capítulos 2 e 3 de Gênesis, vamos ver que Deus tinha um relacionamento muito próximo com Adão e Eva, a ponto de até mesmo Deus conversar face a face com eles. E esse era o desejo de Deus, de ter essa comunhão de pai e filhos. Mas após a desobediência de Adão e Eva, eles se afastaram de Deus. No momento em que o pecado entrou no coração deles, abriu um abismo que separaria então o homem da presença de Deus. Mas ali mesmo Deus prometeu a eles que este relacionamento seria restaurado. E Deus cumpriu essa promessa quando Ele envia seu Filho Jesus Cristo para restaurar esse relacionamento e para nos trazer de volta à sua presença. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Essa morte é a morte espiritual. Da mesma maneira, ele falou em 1 Coríntios 15, no versículo 21 e 22, que diz assim: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Você compreende que o plano de Deus sempre foi de ter esse relacionamento com você? E que antes de você desejar se aproximar de Deus, Ele mesmo já havia planejado esse encontro? Então, meus irmãos e minhas irmãs, o primeiro passo para nos aproximarmos de Deus é aceitando a Jesus Cristo como nosso Salvador. Porque ninguém pode se aproximar de Deus se não for salvo. O pecado, ele nos separa de Deus. Jesus veio para nos tirar do pecado e devolver a união com Deus. No livro de João, capítulo 14, diz assim: e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, no momento que você aceita Cristo, o Espírito Santo entra em seu coração e nesse momento começa o seu relacionamento com Deus. O segundo passo é a oração. Nenhum relacionamento vai à frente se não houver diálogo. E com o Senhor é assim também. Nós precisamos conversar com Deus. Ele anseia este momento. Ele deseja fazer parte da sua vida. Quando oramos, a nossa atenção volta a Deus, colocando Deus no centro da nossa vida. Então, compartilhe com Ele seus pensamentos, suas emoções, suas preocupações, até mesmo as suas frustrações e as suas alegrias. No livro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. O Senhor Deus, Ele sabe o que você precisa, mas Ele quer ouvir de você. Então ore, peça e converse com Deus. Então nós vimos até aqui que o primeiro passo é você aceitar Jesus como teu Salvador. O segundo passo é você ter um diálogo com Deus através da oração. O terceiro passo é a leitura da Bíblia. Se a oração é o homem falando com Deus, podemos dizer que a leitura da Bíblia é Deus falando com o homem. Então, é impossível ter um relacionamento com alguém
que você não conhece. E vai ser através da leitura da Bíblia que você vai conhecer mais de Deus. Você vai descobrir como Ele é, como Ele se relaciona com você e o que o agrada. Através da Bíblia e da oração, Deus vai lhe mostrar o que Ele quer mudar e transformar em sua vida, para você viver mais próximo dEle. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. E o quarto passo é viver uma vida agradando a Deus. Em todo relacionamento, as partes estão sempre tentando agradar um ao outro. E neste relacionamento com Deus é assim também. O relacionamento com Deus ele é prático. Quando você vive a sua vida tentando agradar a Deus, você descobre mais sobre Ele e se aproxima cada vez mais dele. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 10 e 11, diz assim: E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria. Em Salmos, capítulo 37, versículo 4 e 5, diz assim: Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Terminando, eu quero dizer a você que para este relacionamento dar certo, é necessário você confiar em Deus e buscar sempre ter uma experiência de vida com Deus. Assim você vai ver Deus em ação em sua vida. E essa vivência diária de busca vai ajudar a ver as coisas como Deus as vê, e você vai ficar cada vez mais próximo de Deus. Saiba que Deus ele está ansioso para restaurar esse relacionamento com você. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos vós, desde agora e para todos sempre. Amém. Fiquem na paz de Cristo e até o próximo vídeo.